essas canetinhas que eu mostrei para vocês aqui, elas acabam já e a gente volta a usar canetão, pincel. Elas são melhor mesmo para escrever. Bom dia. Então, galerinha, dando continuidade à nossa aula anterior, né? Pessoal, lembrando que, antes de falar sobre nosso assunto, não sei se o Rafael já divulgou, mas se eu não me engano, nessa sexta nós vamos ter um aulão de matemática. Eu não sei se realmente ele confirmou isso, né, mas ele deve passar divulgar. Hoje eu vou confirmar com ele. E sobre as atividades, essa semana eu estou vendo as atividades do segundo ano, e mais tardar na semana que vem eu vejo as atividades de vocês e avalio, e aí a gente fica pronto para fechar as médias, tá certo? As médias são feitas baseadas nas atividades e nas provas, tá bom? Então é isso. Vamos começar. Estamos estudando estatística, né? E na nossa primeira aula nós definimos alguma coisa de forma muito simples. Na nossa segunda aula, nós falamos também sobre uma tabela de distribuição de frequências, né? Com dados não agrupados. Depois nós falamos sobre uma tabela com distribuição de frequências com dados agrupados. Para vocês terem uma noção de como é que funciona. E hoje nós vamos começar a analisar alguns tipos de gráficos, certo? E nós vamos começar por um gráfico de setores, né? Que é popularmente chamado como um pizza, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês rapidinho alguma coisa, só uma introdução básica, nós vamos rabiscar mais do que ler, certo? Então, só aqui transmitir alguma coisa para vocês. Vou encerrar agora. Aqui está. Só um negócio aqui. Então, tem uma rápida introdução aqui, que é importante. Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Diariamente, é possível encontrar representações gráficas nos mais variados veículos de comunicação, associados a assuntos diversos do nosso dia a dia, como resultados de pesquisa de opinião, saúde, desenvolvimento humano, economia, esportes e cidadania. A importância dos gráficos está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor, e também às inúmeras possibilidades de ilustração e resumos dos dados apresentados. Estudaremos nesse capítulo 4 tipos de representações gráficas: o gráfico de setores, o gráfico de barras, o histogramas e o gráfico de linhas poligonal. Em relação aos tipos de gráficos citados, trabalharemos nos itens 5 a 8, com sua construção, leitura e interpretação. É importante destacar que esses gráficos podem ser feitos utilizando-se planilhas ou softwares estatísticos. Deixa eu só ver aqui uma coisa. No computador, só um minutinho. Tem gente tentando entrar. E o Charles. Pronto. Só um minuto. Vamos voltar para lá. Então, pessoal, olha só. Aqui eu vou só apresentar para você ter a noção e nós vamos já construir, certo? Então, o que é um gráfico de setores? Olha só, um gráfico de setores é esse que lembra uma pizza dividida aí, certo? Como vocês podem observar, tem aí as porcentagens equivalentes a cada aberturazinha desse setor, né? Setor circular, tá bom? Então, esse é conhecido como o gráfico de setores ou popularmente pizza, gráfico de pizza. Esse gráfico aqui, por exemplo, é um modelo de gráfico poligonal, vem de polígonos, porque são feitos por segmentos de reta,
tá certo? Pequenas funções de primeiro grau. Então, você tem várias funções de primeiro grau juntas, aí por isso que ele gera o nome gráfico poligonal. Aqui é popularmente conhecido como gráfico de barras. Né? Como vocês podem observar, é extremamente óbvio a interpretação imediata de alguns gráficos. Ela é extremamente óbvia para alguns tipos de perguntas. É claro que há perguntas que não são tão óbvias. Então, aqui nós temos um modelo, um exemplo de gráfico de setores, né? Certo? Aqui tem um modelozinho de transformação e a gente já começa atacando um exemplo bem simples para o nosso problema. Então, vamos nos concentrar nessa questão 268. Você vai entender como ela é bem tranquila, bem simples a técnica de construção. Tá? Vou ler aqui para vocês, colocar alguns dados e a gente já escrever aqui alguns dados, eu já projeto para vocês alguma coisa. Então, uma pesquisa realizada com 800 pessoas, às vésperas de um feriado prolongado, tinha como pergunta principal: o que você pretende fazer nesses 4 dias? Os resultados são dados na tabela seguinte. Primeiro, descansar em casa. Algumas pessoas preferem descansar em casa. E vocês preferem ir para a praia, né, galera? Outras pessoas preferem viajar, 360. Outras pessoas passear dentro da própria cidade, 160. E outras pessoas preferem trabalhar. Não sei como é que a pessoa quer trabalhar em fim de semana, né? Sendo muito... Não colocaram a opção ler, eu gosto muito de ler. Faça um gráfico de setores para representar esses resultados. Então, vou voltar aqui para olhar para a carinha de vocês. Aqui, interromper. Deixa eu ver o que foi que vocês escreveram aqui. Sim, dormir. Dormir é negócio bom também, né? Dormir é negócio bom. E agora? Muito bem, então vamos fazer esse gráfico. Vocês vão ver como é fácil construir esse gráfico. Só que para construir gráficos de setores, tem alguns pré-requisitos. Os pré-requisitos não são nada de complicado demais. Um dos pré-requisitos é você ter uma noção, às vezes você usa, nem sempre, a noção de mexer com porcentagem. Outra é uma conversão, você conseguir identificar bem graus de abertura dos setores, certo? E um outro pré-requisito que eu entendo que é importante você ter para falar sobre o gráfico de setor é você ter uma noção, só uma noção, não precisa daquele absurdo todo. Você lembra quando a gente estudou circunferência trigonométrica lá no segundo ano? Você precisa ter uma noção daquela abertura daqueles ângulos, entendeu? Para que o seu gráfico fique bonitinho, interessante e faça sentido, certo? Então, você não precisa saber aqueles senos e cossenos de forma nenhuma, mas você precisa saber como localizar ângulos, certo? Como localizar ângulos. Então, vamos só lembrar aqui rapidamente como que eu identifico alguns ângulos num gráfico de setor, ou em qualquer círculo, né? Então, vou fazer aqui o desenho de um círculo, certo? Fazer aqui um círculo. E aí, vamos para observações extremamente óbvias, né? Por exemplo, aqui, você sabe que um círculo inteiro é de 360 graus. Se eu reparto ele ao meio, né? Desse lado fica 180 graus, desse lado fica 180 graus. Se eu tornar dividi-lo ao meio, aqui eu tenho 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Sendo assim, eu posso imaginar esse pontinho aqui ó, como 0 grau, esse pontinho aqui como 90 graus, isso aqui como 180, que é essa abertura no sentido anti-horário, certo? Nesse sentido aqui, ó. Esse lugarzinho aqui como 270 graus, tá bom? Por exemplo, bem aqui é 45 graus, bem